Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos na lição de número 8 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. E hoje nós iremos comentar sobre o assunto que está no livro do profeta Ezequiel. Nesse trimestre estamos estudando o livro do profeta e hoje iremos comentar sobre o assunto que está no capítulo 13, no verso 6 e o capítulo 34, verso 2 e 3. Tenho certeza que Deus irá transmitir uma grande palavra ao meu coração e ao seu também. Você que pode, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Nesse momento eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. E abençoe a cada um dos teus filhos que está acompanhando esta pré-aula, meu Pai, no dia de hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E esse assunto, meus irmãos, é um assunto bem pertinente, um assunto muito atual, que está escrito aqui no livro de Ezequiel. E ele vai falar com mais detalhes no capítulo 34. O tema é mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Antes de nós aprofundarmos nessa lição, eu quero comentar com os irmãos que nem todos que se dizem pastores são pastores. E nem todos que se dizem profeta são profetas. Em todos os segmentos existem aqueles que verdadeiramente o são e aqueles que não são. Então o título, o nome, o chamado de profeta, o chamado de pastor, esse título é muito honroso para a gente estar distribuindo a qualquer um. Então nós não podemos generalizar, nem dizer que todos aqueles que talvez cometem alguma falha, ou faz isso, ou faz aquilo, é digno de ser chamado pastor. Então, quando você for ministrar essa aula, quando você for estudar essa revista, tenha em mente que nem todos que se dizem pastores são vocacionados por Deus, são chamados por Deus. Quando nós lemos esta lição e nós entramos neste assunto, meus irmãos, é muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente falar, é muito fácil dar a nossa opinião. Mas cuidado, lembre-se, nem todos que estão ocupando cargos de liderança realmente são chamados e vocacionados por Deus. E a maior prova disso é tantas barbaridades que a gente vê acontecendo. Aquele que é vocacionado por Deus, aquele que é chamado por Deus, tem um temor no seu coração. Não sai fazendo tanta... O que nós mais vemos hoje é pessoas que ainda não adquiriram raízes e indo para a internet, se auto-intitulando pastores, mestres, líderes, para ensinar não aquilo que aprendeu, mas aquilo que ouviu também na internet. Então, meus irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Vamos lá para a lição. Mensagem contra os falsos profetas e os pastores. Introdução. Ezequiel profetizou contra os falsos profetas e líderes de Israel. Esses líderes são os sacerdotes que tinham na época. E quando Deus fala com Ezequiel tratando de pastores e ovelhas, é porque sempre o relacionamento de Deus com o seu povo foi um relacionamento de pastor e ovelha. Deus sempre viu o seu povo como ovelhas. A maior prova disso está lá em João 10, onde diz que Jesus é o bom pastor. E como eu já comentei nas lições passadas, essa ocupação era muito comum para os judeus. Se você olhar a Bíblia Sagrada, na verdade o primeiro pastor de ovelhas que existiu foi Abel. A ocupação de Abel, lá o filho de Adão, Abel era um pastor de ovelhas. Então nós vemos inúmeros que fazia parte ali, inúmeros judeus, inúmeros servos de Deus, inúmeras pessoas que fazem parte ali do povo de Deus, da raiz judaica, israelita, israelense, que tinha essa profissão em si.
Por isso, quando Deus usa metaforicamente essa expressão de ovelha e pastor, é porque o povo ia entender o significado daquilo que ele estava querendo transmitir, do relacionamento que ele esperava ter com o seu povo. Vamos lá para a lição. Tópico 1. Profecia contra os falsos profetas. 1.1. Deus prepara o povo para entrar em Canaã. A preparação para o povo de Israel possuir e habitar a terra de Canaã inclui orientações sobre como lidar com o surgimento de falsos profetas no meio do povo. Deuteronômio 13, 1, 5. Aqui nessa passagem, meus irmãos, nós vamos ver Moisés instruindo o povo para que, se por um acaso chegasse alguém com adivinhações, com sonhos, fazendo alguns prodígios, alguns milagres, para não seguir essas pessoas, apenas continuar firmado na palavra, na lei que ele tinha transmitido ao povo por intermédio de Deus. Aquilo que Deus tinha passado para Moisés para que ele transmitisse ao povo. Então aqui nós vamos ver ele instruindo o povo. Olha, gente, não fica impressionado com prodígios. Não fique impressionado com coisas que venham a acontecer, induzindo a procurar servir a outros deuses. E olha o que diz na lição aqui, ó. A palavra de Deus continua sendo a revelação maior sobre a vontade de Deus para a humanidade. Meu irmão, quando você quiser ouvir uma direção de Deus, ouvir a voz de Deus, venha para a palavra. Pegue a Bíblia Sagrada. Não existe uma palavra mais atual do que você lê o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Essa história de a gente ficar correndo muito atrás de profecia, meu irmão, acaba dando errado. Porque às vezes você vai numa pessoa ali que realmente Deus fala através de profecias, Deus realmente fala. Mas eu penso que Deus não é do tipo que ele fica repetindo a mesma coisa sempre. Se Deus falou algo para você uma vez, meu irmão, acredite naquilo que Deus falou. Lembra da passagem de Noé? Nós vimos na Bíblia que Deus só falou com Noé uma vez só. Ele não precisou ficar repetindo. Noé, faz uma arca. Noé, constrói a arca. Noé, eu vou trazer um dilúvio. Não, foi uma vez só, meu irmão. Então, se Deus já falou com você uma vez, não precisa você ficar correndo atrás de profecias para confirmar a palavra que Deus já falou. Deus, ele tem, como nós somos ovelhas do seu rebanho, e ele sendo o nosso pastor, ele sabe como cada ovelha ouve a voz do pastor. Eu tenho certeza que você sabe quando é Deus que está falando com você. Então, meu irmão, se você tem essa intimidade de perceber que Deus está falando com você, não fica correndo atrás de profecia mais não. Fique firme naquilo que foi dito. E nós vemos esse conselho lá em Deuteronômio. Moisés falando para o povo, ó gente, não fica correndo atrás de muito prodígio, de muitas maravilhas não. Fica na lei, fica na palavra, fica naquilo que já foi dito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tópico 1.2. O povo desprezou os profetas de Deus. Tanto o reino do norte como o reino do sul desprezaram os profetas que Deus enviou, chamando o povo ao arrependimento. Também não aceitaram a palavra de Deus que ordenava que se submetessem ao cativeiro, pois o mesmo era uma disciplina imposta pelo Senhor, como parte do plano divino do processo de restauração do seu povo. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Deus permitiu que o povo sofresse uma disciplina para fazer parte da restauração. E o povo não quis aceitar a correção de Deus. E a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Qual é o pai que não corrige o filho quando o filho está fazendo alguma coisa errada? Então, meu irmão, se de repente chegar alguma correção da parte de Deus aí para sua vida, aceita ela. Não foge da correção, não. Porque é Deus que está tratando, que talvez tenha alguma impureza aí que precisa ser mudada. Nós sabemos que o ouro ele é lapidado no fogo. Talvez tenha alguma impureza aí que está impedindo o brilho na sua vida, meu irmão. Então deixa Deus tirar essa impureza. Se de repente ele está tirando com fogo, deixa que ele sabe o que está fazendo. Tópico 1.3, atuação dos falsos profetas. Os falsos profetas criaram na época uma falsa segurança nos judeus em Jerusalém, promovendo-lhe
paz e livramentos falsos. Aqui nós vemos que Ezequiel e Jeremias, meu irmão, chegou para o povo e disse a verdade, o que Deus estava dizendo. Que Deus queria que o povo voltasse ao arrependimento e deixasse de lado aquelas velhas práticas, aquilo que estava desagradando ao Senhor. E os falsos profetas chegavam e falavam que estava tudo em paz, promoviam uma falsa paz, trazia aquele alívio falso. Quantas vezes nós vemos nos dias de hoje pessoas trazendo alívio falso, pessoas que se intitulam pastores, pregando aquilo que não é para pregar, pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Quando a gente fala o que a Bíblia diz, talvez o público é pequeno, mas quando a gente fala o que as pessoas querem ouvir, o público se torna maior. E isso era o que os falsos profetas falavam. Eles não pregavam a palavra, não pregavam o que Deus estava dizendo, não diziam a verdadeira mensagem que Deus estava transmitindo, mas falava o que o povo queria ouvir. Ô, meu irmão, você que prega a palavra do Senhor, você que é ministro, cuidado com o que você ensina. Lembra lá de Tiago, capítulo 3, quando ele diz que não quereis vós sejais... Deixa eu pegar a Bíblia aqui pra gente ler. Tiago, capítulo 3. Olha o que diz. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestre, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Meu irmão, ensine a Bíblia, a palavra de Deus, não ensine o que as pessoas querem ouvir, porque virá maior rigor para a sua vida no dia do julgamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Tópico 2, profecia contra os pastores infiéis. 2.2, os pastores de Israel. Assim também são usadas as expressões pastor ou apacentar, com significado metafórico em relação aos que tinham a responsabilidade de guiar, ensinar, prover proteção e suprir as necessidades do povo de Israel, como os profetas, reis e sacerdotes. Aqui, meus irmãos, nós conseguimos ver algumas pequenas virtudes de uma pessoa que está ocupando a posição de um pastor. Você quer saber se a pessoa é vocacionada por Deus e Deus realmente o chamou, entregou para ela o chamado, o dom do pastor? Verifica se ela está tendo essas virtudes. Quais são? Primeira, guiar, ensinar, prover proteção, suprir as necessidades. Esses são os quesitos básicos. E você percebe que uma pessoa que tem um chamado do pastoreio na sua vida, ela não faz isso pensando o que está fazendo. Ela não quer fazer isso induzindo você a perceber que ela tem um chamado de pastor na vida, que ela é vocacionada. Ela faz por naturalidade, sem ela perceber. Porque, meu irmão, quando Deus chama uma pessoa, Ele capacita, Ele supre. Você não precisa pensar em querer ser um pastor. Essas qualidades, essas virtudes já está intrínseca na pessoa. Ela é por si só, ela age naturalmente. Deus nunca vai colocar um fardo na sua vida a qual você tenha que pensar em realizar ele, em criar estratégias para realizar. A posição, a unção, o cargo que Deus colocar na sua vida, meu irmão, no pacote já vem tudo aquilo que precisa. É Deus que supre, é Deus que capacita, é Deus que orienta, é Deus que guarda, é Deus que provê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no tópico 3, para encerrar, ministros de Cristo fiéis. Como no passado, hoje também Deus chama e capacita pessoas para apacentar, ensinar, cuidar do seu rebanho e da igreja. Meu irmão, você quer saber se talvez a pessoa que você está confiando a ser o seu pastor, a pessoa que você está confiando a dirigir, a guiar você, a ser a boca de Deus para transmitir bênção para a sua vida, vê esses requisitos. O que ele está fazendo? Ele está apacentando? Ele está ensinando? Está cuidando do rebanho da igreja? Esses são os requisitos básicos para a função de um pastor. Se essa pessoa está fazendo isso, meu irmão, então continua. Servo do Senhor.
segue firme no propósito, naquilo que Deus confiou nas suas mãos e aonde Ele te chamou. E lembre-se, nem todos que têm o título de pastor é pastor. Nem todos que têm o título de profeta é profeta. Nós não podemos generalizar todas as ações de pessoas, porque esse título é muito honroso para ser colocado, para ser dado para qualquer um. Conclusão: em todo o tempo, o povo de Deus tem enfrentado a realidade de encontrar falsos profetas e pastores infiéis. Contudo, o Senhor Deus continua levantando pessoas fiéis a Ele, comprometidas com a verdade do Evangelho, para levar adiante o seu propósito. Meu irmão, não se esqueça, haverá maior rigor, haverá maior juízo para aqueles que se intitulam mestre, para aqueles que ensinam a palavra do Senhor. Então, quando você for ensinar, pregue a Bíblia. Pregue a palavra. Não queira encontrar novidades, não, meu irmão. Não queira ficar procurando muitas revelações. O que tinha que ser revelado já está revelado aqui na Bíblia Sagrada. Pregue o que está escrito na Bíblia e deixe que o Espírito Santo convença, deixe que o Espírito Santo limpa, deixe que o Espírito Santo faça o milagre. Nós fomos chamados para ser pescadores de homens. Nós não fomos chamados para limpar os homens. Quem limpa é o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar e até a nossa próxima lição, querendo Deus. Deus te abençoe.